Paz do Senhor, geração eleita, rompendo em fé. Estamos aqui em mais um episódio do GJCast. Seja bem-vindo, né? E já deixe seu comentário, sua curtida. Quando você comenta o vídeo, o YouTube entende que esse conteúdo ele é relevante e ele entrega para mais pessoas. Então deixe seu comentário e não se esqueça de inscrever. É isso aí, pessoal. Pastor Rony por aqui, estou muito feliz de encontrar vocês mais uma vez e eu tenho certeza que tudo que será entregue nessa mesa irá alcançar o teu coração. Então fique bem ligado, comece aí a compartilhar aí com seus amigos aí e eu tenho certeza que eles também serão abençoados com o conteúdo que vai ser gerado nessa mesa. Fique conosco até o fim. Eu gostaria de falar agora, pessoal, sobre os nossos apoiadores, as pessoas que nos apoiam e acreditam nesse projeto. Iniciar falando sobre a Gustacar. A Gustacar é uma agência de veículos onde você pode trocar ou comprar o seu veículo. Eu tenho certeza que lá tem a opção que cabe no seu bolso e também com a performance que você espera. Preço baixo e alta performance. Se você precisar de comprar carro, vai lá que eu tenho certeza que o Anderson vai te atender da melhor forma possível. Precisou de comprar carro? Gustacar. Temos também como parceiro, né, deste projeto as docerias King, né? Que vem, né, para adoçar os nossos dias, né, Rony? Isso aí. Posso atestar aqui que é o melhor doce da região, então faça a sua encomenda. Temos também bolo para festa, né, encomenda de docinhos. Vai lá e faça a sua encomenda, porque é tudo feito com carinho e amor. É isso aí. Agora falando sobre autoestima, temos aqui também o Estúdio de Beleza Amanda Salles. Se você precisar de fazer uma estética de cabelo, maquiagem, eu tenho certeza que ela, como especialista, vai te atender da melhor forma. Ela fica na rua Coronel Américo Leite, no número 554, e eu tenho certeza que você será atendida e será também sair de lá transformada pela especialidade que ela tem com o cabelo, alisamento, progressiva, botox, tudo isso incluso já no pacote. Acesse aqui o rodapé com as informações, o endereço e também o telefone, chama ela e agende o seu horário para que você se torne ainda mais linda do que você já é. Também temos como parceiro, né, o COPIB, o Conselho de Pastores de Ibirité, a qual tem apoiado esse projeto, né? É uma instituição criada, né, para evangelizar, né, ali na região de Ibirité. Então é um dos nossos parceiros, né, está conosco nessa jornada. E pessoal, se você precisar, porque lá também há uma forma de contribuir com esse projeto, se você quiser contribuir com o Copib, você chama no zap aqui que você também pode ajudar nesse grande projeto que Deus tem colocado no pastor Júlio Neri. Pessoal, também temos aqui a novo colaborador, novo parceiro também desse projeto, Arte Visão Exata. É a ótica que pode fazer o óculos de acordo com o seu rosto, de acordo com o seu perfil e também o seu gosto. E lá tem uma opção também que eu acho que vai te agradar muito, é que o óculos fica pronto em apenas 1 hora. Consulte as condições e eu tenho certeza que você será atendido. Também, pessoal, você pode contatar com eles pelo Zap. O fixo também é Zap. Então você pode agendar uma visita ou então já agendar o seu óculos direto pelo fixo que está aparecendo aqui no rodapé. E também, pessoal, nós temos algo especial lá que é o cupom de desconto, 10% no parcelado. Então se você precisar parcelar no cartão, o desconto ele também aparece dentro dessa recomendação. Então precisou de um óculos, enxerga a vida mais bela, mais nítida com a Arte Visão Exata. Pessoal, voltamos e queremos apresentar para você o nosso convidado, alguém que tem entregado a sua vida. Eu vou deixar ele se apresentar um pouquinho mais. Estamos aqui com o pastor Rafa. Fala galera, é um prazer falar com vocês, eu fico muito feliz, é uma honra. Toda a intenção de propagação do reino e da mensagem de Cristo através dos nossos meios e os nossos canais, a nossa mídia moderna, a tecnologia é muito bem-vindo. Eu agradeço o convite aos meninos, né, o pastor Rony, o Mike, o pessoal da geração jovem. E é um prazer estar aqui com vocês e vamos embora. Aleluia. É isso aí, o prazer é todo nosso e eu tenho certeza que tudo que será derramado sobre essa mesa irá alcançar o seu coração. Então fique conosco até o fim, seja abençoado em nome de Jesus. Rafa, a gente sabe que você trabalha com a parte de missão, na parte mais de levar, né, ajuda a quem o necessitado. E eu gostaria de que você explicasse um pouquinho para nós aqui como que aconteceu isso, como que essa vocação ela te atingiu, como que você falou, não, é esse o trabalho que eu tenho que fazer, como que aconteceu tudo isso, como que você chegou nesse ponto?
Vamos lá, né? Eu já estou caminhando há 22 anos no Evangelho, né? Eu me converti na virada do milênio, né? 9 de fevereiro de 2000. Essa conversão foi marcante porque ela aconteceu no Carnaval. E de lá para cá muita coisa aconteceu, mas sempre tive uma veia missionária, né? Eu sempre trabalhei fora das quatro paredes. Eu amo a igreja local. A igreja local foi quem supriu as minhas necessidades como ovelha, é quem me deu abrigo, é quem me discipulou, quem cuidou de mim, mas os meus trabalhos, a minha caminhada a partir de 2003, ela começou nas ruas de Belo Horizonte, né? Hoje nós somos uma força missionária. Eu sou pastor local da Igreja Batista Central do Barreiro, líder, coordenador e missionário do Love Movimento, onde nós temos 2 bases missionárias ali no norte de Minas Gerais. A nossa primeira base é em São Romão, né, aproximadamente 600 quilômetros aqui da nossa capital, e nós estamos com a segunda base missionária quase na Bahia, em São João das Missões, a cidade, o município em Minas Gerais de menor IDH do estado. A última colocação em índice de desenvolvimento humano de 853 municípios. Então, as minhas demandas, a minha causa, a minha dor sempre foi os invisíveis. E, aliado a isso, a causa humanitária. Então, eu já trabalhei com moradores em situação de rua, garotas de programa, bordéis de Belo Horizonte, já trabalhei com menores infratores, uma pequena passagem, e trabalhei também hoje a nossa Galileia, né? A nossa seara é o povo sertanejo, né? É um atendimento humanitário, um atendimento espiritual, é um atendimento também de cuidado, socorro e pastoreio às comunidades carentes do norte de Minas Gerais. Então é muita história para contar, gente. E você falou algo aí interessante, né, sobre pulsar missão, né, assim quando você se converteu, né? Spurgeon tem uma frase muito, né, emblemática que ele fala, né? Todo cristão é um missionário, né? Aquele que não é um impostor. Então acho que isso tem que ferver em todos os corações, ainda mais vocês que estão assistindo, gente. Esse trabalho missionário, né, ele tem que estar no cristão, né? Tipo assim, em expandir o reino, em sair para fora, né? Nós temos um movimento chamado Eclésia, chamados para fora, né? E a gente tem visto a dificuldade que é a igreja, né, aderir ao trabalho missionário ou a igreja para fora, porque nós vivemos num costume, Rafa, em que a igreja ela ficou muito dentro. Exatamente. E agora e a gente vimos com esse ideal de lançar a igreja para fora, assim como era, né, na igreja primitiva, assim quando nasceu a igreja, né, que foi o primeiro nome da igreja, chamada Eclésia, né, chamados para fora. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa deficiência, será que eu posso usar essa palavra? Ou algo que aconteceu em algum tempo, né, que fez a igreja, né, ficar para dentro e não para fora. Bom, é um contexto. Se a gente for contextualizar, nós vamos pegar toda a narrativa do Antigo Testamento e nós vamos entender que quando Deus faz uma aliança com um homem chamado Abraão, ali já começa uma empreitada missionária. Porque a partir do momento em que Deus se apresenta lá em Gênesis a Abraão, ele vai falar com Abraão: Abraão, agora você vai para um lugar onde eu te mostrarei. A revelação ela ocorre no caminho, na jornada, na caminhada. Abraão ele está em movimento. E aí começa a história da igreja. Começa a história de Israel, uma nação, depois vem Isaac, Jacó, as 12 tribos, né? E depois você vai ver que ela se acentua, ela permanece em Jesus, e depois em Atos capítulo 2, você vai ver que quando o Pentecostes, quando o Espírito, quando agora o véu é rasgado, o sacerdote, nós nos tornamos sacerdotes, você vai ver que a primeira coisa que acontece é que a igreja de Jerusalém, ela vai sendo espalhada até os confins da terra. A história de amor de Deus com a humanidade, ela sempre aconteceu em direção ao próximo, em direção ao outro. As nossas comunidades de fé, elas são fundamentais, o que a gente chama de igreja local, mas ela não é um fim, ela é um meio. Então, nós precisamos entender que nós, como igreja,
como igreja, como homens e mulheres de Deus, o nosso papel é sempre buscar a centésima ovelha. Exatamente, Rafa. E o interessante é que às vezes quando eu ministro, eu costumo frisar 3 pontos nessa parte do cristão. Eu costumo dizer que o reino de Deus ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é quando a pessoa ela é resgatada. Então essa é a primeira parte, para que ela seja alcançada pelo Espírito Santo, pelo Evangelho, por Cristo. E a segunda parte é a parte da igreja local, que é onde ela é treinada, onde ela é capacitada, onde as suas feridas estão sendo curadas, que é onde que as pessoas mais gostam de estar. Por quê? Porque quando você está ali sendo cuidado, sendo tratado, então você acaba o quê? Se acomodando, ficando mais no lugar, você não quer sair daquele ambiente. Então eu acho que isso também é um fator que faz a pessoa se prender um pouco a esse segundo estágio, segundo ciclo, que é parar dentro das igrejas, para serem sempre cuidadas e cuidadas e cuidadas. Mas o reino, como eu disse, ele não para aí. Ele não finaliza aí. Ele tem o terceiro estágio, que é onde que as pessoas que estão sendo treinadas, cuidadas, elas se erguem e vá para o resgate também. Então você é resgatado, você é treinado e você é enviado. Eu acho que a igreja, nos dias de hoje, ela estagnou nesse segundo ponto, em querer ficar sempre sendo cuidado, sempre sendo tratado, e esquece que existem outras pessoas que também precisam ser resgatadas. E quando nós entendemos esse ciclo do reino, nós observamos que nós necessitamos, como você já citou aí toda a cronologia da Bíblia também, desse passo da igreja. Sempre o aspecto enviado, né? Ser enviado. Isso, é sempre introduzido em cada história, é ir levar o evangelho a toda criatura. É o maior mandamento, né? E a Bíblia, né? A gente fala assim, a missão começou pós-Cristo? Não. A missão, ela sempre teve, né? Eu tenho um episódio na Bíblia, né, que eu enquadrei nisso e eu achei muito bacana. Quando, né, Elias, né, ele vai pro ribeiro de Querite. Cara, ali tem uma revelação muito grande, né? Quando ele determina a Acabe que não ia chover durante 3 anos e meio, né? Geralmente gerou um colapso, né? Porque é onde não ia ter comida, não ia ter alimento, né? E o Senhor dá uma palavra para Elias. O que o Senhor fala para Elias? Fala assim, ó, fica tranquilo, porque eu vou cuidar de você. Vai pro ribeiro, né, de Querite, e lá você vai tomar da água do ribeiro e os corvos vão te alimentar, né? Vai trazer o pão para você. E foi o que aconteceu. E chega um aspecto onde o profeta ou o missionário, né, ele meio que se estagna pelo conforto, né, pela provisão, ou seja, né, imagina se aquele Querite ele não seca. Elias estava lá até hoje, né? Por quê? Porque viver da provisão é muito bom, mas esse não é o ideal que o Senhor nos plantou aqui, né? Ele nos cuida em tempos, né, para que nós sejamos, né, acolhidos por ele, mas é por um tempo, né? O deserto, né? Quando o povo ele vai pro deserto, né? O Senhor tá ali a coluna de fogo, né? E a nuvem tampa no sol. As roupas crescem, mas é um período, né? Ou seja, precisa se transicionar. Ou seja, aquele que foi cuidado, agora ele precisa cuidar, né? Elias, né, ficou ali naquele Querite, né? Deus precisou secar o Querite, porque senão ele não ia sair. E é o que acontece muitas das vezes em colapso a nossa igreja, em nós, né? Muitas das vezes o Senhor tem que secar o Querite, por quê? Porque a gente fica aqui, cara, né? Vivendo só da provisão, né? Querendo só alimentar, e é isso, às vezes, acontece na igreja. Quando a pessoa, ela chega para ser cuidada, Rafa, ela começa a acostumar com esse cuidado. E ele fala assim, velho, eu vou ficar aqui. Exatamente. Eu tô sendo cuidado, o pão tá vindo, né? A água tá aqui, então eu tô num lugar bom. Mas aí Deus fala assim com Elias, né? Elias, vamos, meu filho, sai do Querite, né? Por quê? Porque existe uma viúva em Sarepe que precisa que você vai lá e multiplica o pão. O que Jesus está falando? O que Deus está falando para Elias? Elias, a obra não pode parar, né? Existem pessoas, né, lá fora que precisam que você vai lá, que você manifeste a minha obra, que você manifeste, né, o que você foi chamado. Porque se Elias fica no Querite, ele não multiplica o pão para a viúva de Sarepe e o filho e ela morrem de fome. Exatamente. Então, Deus ele tem isso para nós, né? Ele nos mantém em período. Mas quando nós chega em Canaã, irmão, aí é trabalho, né? Porque antes o pão vinha, né? Antes tinha tudo, a roupa crescia, mas agora não.
Agora nós estamos com a mentalidade de quê? De Canaã, né? Agora nós vamos plantar, agora nós vamos colher. Então há um trabalho, né? Eu acho que muita igreja acostumou, talvez tenha caído nessa zona, né? Nesse zona de conforto, né? Acostumado muito com a provisão, eu quero revelação, eu quero a cura, eu quero a bênção, mas esquece que o verdadeiro pão da vida é Jesus. Exatamente. O que acontece nesse aspecto, é bom você ter pontuado, existe uma inconstância espiritual hoje no nosso meio. O que acontece conosco hoje? O mundo moderno produziu em nós uma demanda que ele não pode suprir. São as demandas virtuais por meio de um esgotamento do nosso tempo. Foi a mesma estratégia que Faraó utilizou para não permitir que o povo hebreu, o povo de Israel, não adorasse. Dá trabalho ao povo que eles não terão força para adorar. Então, o que o mundo faz conosco hoje é a mesma coisa, né? Nós estamos hoje sendo bombardeados por entretenimento, pelas redes sociais, pelos cursos, pelas programações, pelos compromissos, e isso faz com que nós não tenhamos tempo no secreto. A inconstância em que nós, às vezes, fazemos uma matrícula, um plano anual na academia e não vamos, compramos um curso e não sequer finalizamos, tudo isso adentra também a nossa comunhão, ao nosso devocional, ao nosso tempo de oração. Nós começamos muito bem a leitura bíblica, mas não terminamos o plano anual. Nós lemos hoje, amanhã não lemos. Nós vamos ao culto hoje, semana que vem eu falto. Essa é uma demanda, isso é algo que está entrando sutilmente hoje na rotina do nosso cristianismo moderno. E é um dos grandes problemas, hoje é um câncer no nosso meio, é a inconstância espiritual. Todos nós passamos por momentos ou passaremos por momentos de inconstância por conta de situações da vida, mas isso tem se tornado rotineiro no nosso meio, né? É interessante porque o Senhor sempre nos chama para um sacerdócio. Em Êxodo capítulo 18, você vai ver que Moisés ele se apresenta a um povo e Deus se revela ali no monte, pedindo que o povo achegasse até ele, que ele falaria com o povo. O povo teve medo, o povo decidiu que Moisés seria o porta-voz. É o que está acontecendo conosco hoje. Nós estamos terceirizando a intimidade com Deus ao pastor local. Se Deus não falar com ele, eu não quero saber de Deus. Isso é grave, porque esse mesmo povo que terceirizou a fala com o Criador é o mesmo povo que fez um bezerro de ouro quando Moisés desapareceu. Então nós estamos substituindo a nossa comunhão pelos bezerros, pelos ídolos que nós criamos. Nós estamos ouvindo pastores na internet, mas o que Deus tem falado conosco? Então, o que Deus tem falado com você? Qual é a mensagem que você carrega? Porque eu não posso terceirizar a mensagem ao meu pastor local, ao meu líder, porque ele é humano e falho. E, de igual forma, o cristianismo ele é uma experiência pessoal, né? A gente precisa entender que esse ficar dentro da igreja é cômodo, é confortável. Isso. Ele vai de encontro hoje a uma responsabilidade em que eu não quero ter acesso a Deus, porque sempre que eu encontro com Deus no monte, ele se manifesta com fogo, trovões e terremotos. A voz de Deus causa temor e todo encontro com Deus causa morte. Porque se ele nos chama para um sacerdócio, para o sacerdote entrar na presença de Deus é necessário que haja morte. Então, o sacrifício é algo que eu não estou disposto a fazer, porque estamos vivendo uma comunidade, uma geração hedonista, preocupada com o corpo, preocupada com dinheiro e preocupada com o efêmero, com os prazeres da carne, com os prazeres que o mundo pode proporcionar. É aquela velha história. Se pudéssemos viver uma eternidade na terra, nós trocaríamos a experiência do céu para vivermos como deuses aqui nesse mundo. Porque o mundo já tem proporcionado à igreja tanto conforto e tantas distrações que o céu não é mais atraente. A mensagem da cruz, ela não provoca mais em nós arrependimento, porque nós queremos a mensagem da terra. Então, quando você fala assim, aonde que a igreja se perdeu?
Aonde? O que aconteceu? Eu acho que nós nos perdemos nos bancos confortáveis, no ar-condicionado, no carro do ano, no que o mundo pode proporcionar. A mensagem da cruz é morte. O encontro com Deus gera morte. Encontrar-se com Deus é necessário que eu perca algo, que eu abra mão de alguma coisa, porque se a casa é dele, o arquiteto, o engenheiro é ele, eu sou apenas um construtor obediente. Eu não posso construir um cômodo que ele não quer. O que eu acho então, que é o que está acontecendo. Nós estamos hoje produzindo em nós um evangelho propício às nossas paixões. Então, é melhor ficar na igreja local, terceirizar a experiência com Deus para o meu pastor local. Eu não quero compromisso, porque falar com Deus significa que eu vou ter que morrer. Então, Deus não nos chama para um banco de igreja, uma experiência de banco. Ele nos chama para uma experiência na jornada. E eu lembro dos discípulos de Emaús, em que caminham com Jesus e no final eles descobrem quem é Deus. Porque no partir do pão. Então, essa comunhão a igreja tem perdido. E sabe o que eu fico triste? Porque o barato do evangelho são as experiências. A melhor parte é a revelação gradativa de quem Jesus é a partir de nós. A partir do dia do amanhã. O que ele fez hoje foi incrível, mas amanhã vai ser muito melhor. Sempre o novo. Né? O novo é bom. Eu sou uma versão diferente de quem eu fui ontem, porque a graça e o amor dele se aperfeiçoam em mim dia após dia. Então, é emocionante, é empolgante, é bom demais você se preparar para o próximo desafio. O de hoje foi fantástico, mas o amanhã pode ser muito melhor e precisa ser muito melhor. Essa experiência litúrgica, ela é enfadonha, cansativa, ela é chata, né? Esse inconformismo em fazer sempre algo a partir de uma experiência de apresentar Jesus para o mundo sempre me fascinou, e isso eu comecei nas ruas de Belo Horizonte, experimentando o evangelho na lata, sem uma teologia apurada, sem uma exegese, sem uma hermenêutica. Era ali, tete a tete, era o Espírito Santo me guiando com as minhas fraquezas, as minhas limitações teológicas, as minhas limitações intelectuais. Eu era apenas um menino de 18 para 19 anos de idade. Eu não passei por um seminário bíblico, não passei por um discipulado. O meu discipulado era Bíblia, monte e oração. E aí eu já saía cheio para derramar aquilo que o Senhor havia me dado. Então, em momento nenhum da minha caminhada, eu falei das minhas filosofias como homem. Eu não falei do meu achismo. Eu falava somente aquilo que o Senhor revelava, porque havia busca constante em oração. E a inconstância é o mal da modernidade. Exatamente. E o interessante, sabe o que é, Rafa? Eu costumo dizer isso muito lá na igreja, que não existe ministério banco. Então tem gente que acha que é chegar na igreja, aceitei Jesus, bem batizei, agora eu vou sentar, agora eu vou ficar tranquilo, agora eu vou ouvir uma boa palavra, eu vou ouvir um bom louvor e só esperar o dia em que Jesus virá e eu irei para casa. E o interessante é que na liturgia do culto não tem lugar para todo mundo. Sim. Na liturgia do culto, não é todo mundo que prega, não é todo mundo que canta. Então, aí, eu acho que isso aí é um ponto que o Senhor realmente deixou em incógnita para que você entenda. Cara, não é só aqui. Não é só a liturgia que há um trabalho, que há um esforço, que há algo para fazer para o Senhor. Não é a sua obra. Existe um campo missionário lá fora gigante em que eu e você possamos enquadrar em algum ponto. É o que você falou, você não precisou de um curso teológico para ir lá e falar com aquele que precisa conhecer Jesus. Você simplesmente entregou aquilo que você já tinha recebido no secreto. É o que muitas das vezes as pessoas, é o que você disse, terceirizam. Por quê? Porque elas esperam que o pastor ore por elas, que o pastor jejue por elas, que o pastor entregue a revelação por elas, e elas perdem a maior de todas os prazeres, que é ter intimidade direta com o Criador, de gerar isso com o Criador. O Senhor fala na própria Bíblia, né, que fala assim: eu terei intimidade com aquele que é íntimo, aquele que é próximo, aquele que me conta segredo. Com os íntimos contarei meu segredo. O que a gente faz muitas vezes hoje, sabe o que é? É que a gente quer o segredo de Deus, que é a revelação de Deus, mas a gente não quer contar os nossos segredos para ele. Não quer buscar no secreto. Tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito, que quando Jesus, né, a gente vê ali ele com o jovem rico, né, e eu sempre digo isso e falo, cara, e na hora que ele tava falando com o jovem rico, os discípulos estavam lá olhando.
Né? E ele fala assim, como faço para herdar a vida eterna? E Jesus fala os métodos, obedeça os mandamentos, tudo certinho. Beleza, ele fala, mas isso eu faço desde a minha mocidade. Aí Jesus fala assim, opa, tem alguma coisa que precisa sair. Que é o quê? É você. Vai lá, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Aí ele fala, nada. Ele fica aqui, não tem como. Por quê? Porque às vezes a gente trocamos os valores das coisas. Porque nós não entendemos, porque temos pouca profundidade e intimidade com Deus para entender que o que ele tem é muito maior do que eu tenho. Então o que Jesus está falando? Faz o seguinte, cara, troca o que você tem para aquilo que eu tenho para você. Só que ele falou, olhou assim, igual você falou, ele olhou pro terreno, ele olhou, né, para os prazeres desse mundo, ele olhou pelo que o dinheiro dele proporcionava e falou assim, cara, não vai ter como. E o engraçado é que a chave desse texto não tá aí. Tá aí quando o jovem rico vai embora e os discípulos estão olhando. E Pedro, né, como sempre, ele fala assim, beleza, eu entendi tudo que você falou com ele aí, mas e nós? Que abrimos mão de tudo pra te seguir, abrimos mão de família, abrir mão de e o que nós vamos ganhar? Porque se tem uma coisa que o homem é movido é por duas coisas, né? Ou recompensa ou punição, né? E é isso que Cristo ele tenta nos transformar na mentalidade do céu. E ele fala assim, Pedro, você não está entendendo o que eu tenho para vocês. É 100 vezes mais do que o mundo pode proporcionar, ou o que isso aqui neste mundo pode proporcionar. O que eu tenho para vocês é coisas eternas. É coisas que não vai passar, não é 80 anos, é eternidade. E aí que nós descobrimos o núcleo, ou aquilo que verdadeiro tem valor, que é o quê? É a intimidade com Deus. E então a passagem que Cristo fala assim, que ele prega em parábolas, aí os discípulos falam assim, cara, esse tem que estar errado. Por quê? Porque quando o Senhor está com a gente, Cristo, você fala de um reino tão específico, tão claro, que a gente consegue nos entender. Só que quando você está perante a multidão, você fala em parábolas. E Cristo fala algo que revoluciona eles. Ele fala assim, sabe por quê? É porque eu não posso entregar segredo para quem não é íntimo. Eu não posso entregar as coisas que é do céu para quem não quer intimidade, para quem não quer sentar para aprender, quem não quer largar tudo, quem não quer abrir mão de si para ser introduzido nesse evangelho. É por isso que eu não falo do reino, porque o reino é só revelado para aqueles que têm intimidade. Ou seja, você só conta segredo para quem você é íntimo. Então não tem como, né, como você falou, terceirizar a intimidade. Aí nós perdemos o atributo, né, que a intimidade pode nos proporcionar. Então é ter essa mentalidade, é transformar, é parar de olhar aqui e começar a olhar no céu, né? Por isso que ele fala, ajunte tesouro aonde? No céu, porque lá traça e nenhum ladrão rouba. A Bíblia vai dizer que a perseverança produz em nós peso de glória. E o sofrimento por meio da causa de Cristo produz em nós, nós conseguimos encontrar tesouros escondidos em galerias, em lugares de difíceis acessos, mas são tesouros em que são recompensas que o céu nos dá, em que o mundo ainda não viu. A perseguição da igreja na China produziu uma igreja forte. A perseguição, ao contrário do que todos pensam, tem produzido uma igreja substancialmente bíblica, uma igreja substancialmente viva e uma igreja substancialmente poderosa. O conforto no nosso meio, eu não estou fazendo aqui uma apologia que todos nós precisamos ser perseguidos, mas talvez o conforto para nós é a grande estratégia do diabo, né? A distração e o conforto, para que a gente não produza, para que a gente ache ou entenda que nós já chegamos aonde nós devemos chegar, aonde aqui é um lugar bom, né? Durante toda a narrativa bíblica, você vai entender que os discípulos, ao receberem poder do alto, eles começaram uma caminhada em direção a um lugar desconhecido. Foram flechas poderosas na mão do arqueiro, que é o Criador, sendo lançado em lugares distantes, aonde o Evangelho só chegou porque um discípulo morreu pela causa de Cristo. Os traços do Evangelho hoje contidos na Índia foram porque Tomé decidiu ser espedaçado pela causa de Cristo na Índia.
recentemente fazendo a nossa conferência sobre o mundo islâmico, é um tapa na cara na vida da igreja moderna. Os jovens muçulmanos, o islamismo produz homens perseverantes, homens fiéis à causa. Assim que ocorreu o atentado de 11 de setembro e os bombardeiros e a caça Bin Laden começou a acontecer, a Al-Qaeda, o califado, ele recrutou, ele fez a primeira chamada aos jovens que queriam se decidir pela causa de Alá, a entregar as suas vidas pela causa do islamismo na América. E a primeira chamada da Al-Qaeda a esses jovens foram 23 mil jovens que abandonaram família, pai, mãe, emprego, dinheiro e as suas cidades natais para se infiltrarem nos Estados Unidos pela causa de Alá. Meu Deus, aonde estão os nossos jovens que querem morrer pela causa de Cristo? Você tem que entender que a maior universidade, o maior centro de treinamento de missionários do mundo hoje está nos Estados Unidos, no Texas. O que eles demoram 8 anos para fazer com um missionário cristão, para ser enviado às nações, mundo afora, o mundo árabe, ele faz em 1 ano com um missionário islâmico. Nós estamos perdendo. Nós temos que entender que talvez nós estamos sendo cozidos em água morna. Nós precisamos entender que nós estamos descansando num lugar de perigo, numa zona muito perigosa. A Bíblia vai dizer que o mundo geme, ele grita de forma poderosa pela manifestação dos filhos de Deus. Nós precisamos entender que hoje é um dia propício ao milagre. E o que Deus está fazendo hoje no Barreiro? O que Deus está fazendo hoje em Belo Horizonte? Porque Ele está fazendo algo. E a igreja dorme, porque ela sequer sabe para onde a nuvem está se movendo, aonde Deus está fazendo algo, qual é a direção que Deus está dando profeticamente para essa nação, para esse bairro, e eu digo mais, para as nossas famílias. Então nós precisamos entender que é necessário que nós tenhamos agora uma resolução de propósito, porque muitas vezes eu fico pensando, se nós formos perseguidos, será que não sairá dessa perseguição uma igreja mais constante? Que ora, as nossas reuniões de oração acabaram. As irmãs do coque, elas têm sido cada vez mais influenciadas pelo neopentecostal. Elas estão cada vez menos buscando Bíblia e buscando mais uma alegoria esotérica do que Deus pode fazer por meio de elementos que são dispensáveis. Hoje é menos oração, é mais alegoria. Hoje estamos confiando mais no toque do chofar do que na intimidade com Deus. Estamos mais dando crédito ao óleo ungido do que à vida ungida. Nós estamos hoje dando mais atenção ao que a internet, os influenciadores desse mundo têm dito do que, de fato, o que o Senhor está dizendo. Porque nem todas as vozes estão apontando para o céu, nem tudo que reluz é ouro. Então, o que o Senhor, quando eu chego hoje para um jovem e falo assim, o que Deus tem falado com você? Eles não sabem. Eles não sabem, fala assim, eu não sei o que Deus tem falado comigo. O que o Senhor tem falado? Qual é o plano do Senhor para a sua vida? Eu não estou falando sobre propósito, eu estou falando sobre o que o Senhor tem falado com você hoje, nesse tempo. Qual é a ordem? Né? Paulo tinha isso de forma muito clara. O Senhor se movimentava em etapas, em cidades diferentes, com revelações, com cartas, com ensinamentos, com direções diferentes, a lugares diferentes, de forma específica. Quando você vai ver, estou vendo que você está aberto em Apocalipse, as cartas das igrejas são cartas específicas. É uma mensagem específica a cada igreja. Ela nenhuma carta é igual a outra, mas a união de todas essas cartas elabora uma mensagem poderosa e única que serve para toda a humanidade. Então, o que o Senhor está dizendo com a igreja de Belo Horizonte, o que o Senhor está dizendo com a igreja do Rio, de São Paulo, são mensagens diferentes, mas que apontam para o mesmo destino. Sim. Mas as nossas mensagens estão dizendo a uma prosperidade,
momentânea, há uma prosperidade local, há uma vida local, aos meus desejos, os meus sonhos, as minhas provisões. Parece que nós estamos diante de coaches espirituais que estão nos apontando para o sucesso, para a fama, como vou enriquecer, 365 maneiras de vencer na vida. Ei, todo encontro com Deus gera perda. Todo encontro com o eterno gera morte. E aí, será que nós estamos... Esse é o evangelho que tem sido pregado? Essa é a dúvida que eu tenho perguntado. Essa é a mensagem que eu tenho falado e ela tem causado desconforto no nosso meio. Porque quando eu olho para o sertão de Minas Gerais, quando eu olho para o campo missionário, em lugares como a Amazônia, eles já perderam tudo. Então tudo que eles têm é Deus. E tudo que eles têm sendo Deus, eles são muito mais ricos do que nós. E eu acho que eles, nesse ponto de ter Deus como seu único recurso e o único acesso, isso também arremete eles em questão da busca intensa na palavra de Deus. Hoje, se você perguntar ao jovem se ele está lendo a Bíblia, ele até fala que está lendo, que está realmente tendo o seu devocional. Mas todas as vezes quando ele pega para ler a Bíblia, pastor, ele pega a Bíblia para ler ela de forma egocêntrica. Ele pega ela para ler aonde que eu posso ser abençoado. Aonde que tá falando de mim aqui? Ele esquece que este livro ele não é sobre nós. Esse livro ele tem que ser lido da maneira correta. E qual que é a maneira correta? É a maneira de ler ele de uma forma cristocêntrica, colocando Cristo no centro de toda a Escritura. Porque ela, se você pegar de Gênesis e Apocalipse, de forma indireta, ela está falando de Cristo. Ela está falando de Cristo porque Cristo é o verdadeiro intuito, o verdadeiro centro das nossas vidas e não só mesmo. Eu acho que o maior erro nosso dentro desse contexto que você falou é a gente ler essa Bíblia, esse mapa do tesouro, essa preciosidade que o Senhor nos entregou de uma forma apenas para nós. Se você olhar um exemplo, por exemplo, a história de Davi. Quando você olha, vou ler lá Davi e Golias. Você acha que Davi e Golias ali, eu sou Davi e eu vou vencer os gigantes da minha vida. E você esquece, cara, que ele não está falando sobre Davi. Davi é um simbolismo de Cristo, cara. Não é você, é ele. Não é eu, não é ele, cara. E quando você entende isso, você fala assim, cara, eu tô lendo a Bíblia de forma errada. E agora você pega para ler, você começa a enxergar pontos do próprio Deus falando com você. Falando através de Cristo. Porque ele nos chamou para ser igual a ele. Senão o nome não seria cristão. Então, quando a gente entende isso, pessoal, a gente começa a ler a Bíblia de uma forma mais genuína e menos egocêntrica. E a gente começa a enxergar aonde a gente outra hora enxergava os nossos pontos, agora começamos a enxergar os pontos que Jesus quer que a gente mude. É o que vocês comentaram durante todo esse podcast. É o ponto da renúncia. É o ponto da entrega. É entender que agora não é mais o Rafa que vive. Não é mais o Darby que vive. Não é mais o Rony que vive. Agora quem vive é Cristo. Então os valores e os princípios dele que tem que ser determinados na nossa vida. Quando eu olhava só para mim, agora não. Agora eu tenho que olhar para o próximo. Porque foi o maior exemplo que o Senhor Jesus nos deu. Que é morrer pela humanidade. É se entregar pelo outro. E isso é muito interessante. Que isso a gente costuma muito ler, né? Em que o que está escrito lá em João 3,16. Mas quando a gente pega em 1 João 3,16, você entende que ele nos ensina a amar o outro, a entregar a nossa vida também para o outro. Isso é muito importante, porque nós paramos de ler de forma egocêntrica e pegamos o exemplo genuíno e verdadeiro de Cristo, que é falar e viver uma vida em prol do outro. Você concorda? Com certeza. E nesses tempos o Senhor tem me falado, tem bradado no meu coração de uma forma extraordinária. Eu abri até em Apocalipse aqui porque eu queria falar sobre essa igreja, né? Sobre a igreja de Éfeso. Cara, o Senhor tem falado no meu coração com essa passagem de uma forma extraordinária, né? Eu vou até ler aqui para vocês, Apocalipse capítulo 2, versículo 1, que diz assim: escreva ao anjo da igreja que está em Éfeso, né? Isso diz aquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita, a qual anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Agora olha o versículo 2. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência,
e que tu não podes suportar o mal. E provaste aos que dizem ser apóstolos, que não são, tu chamaste de mentiroso. Até então, só coisa boa, né? Sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Só que tenho, porém, uma coisa contra ti, que deixaste o primeiro amor. Cara, essa passagem mexeu comigo de uma forma extraordinária. Porque eu vou lendo a carta de Éfeso, ela é a primeira igreja. E quando eu começo a ler ela de uma forma cronológica, né, eu começo a falar assim, opa, que igreja bacana, cara. É uma igreja que tem perseverado, que não tem se cansado, que não tem se dobrado aos falsos, né, apóstolos ou falsos mestres. Tem dito que eles são mentirosos, que tem guardado o verdadeiro evangelho. Tem paciência, tem trabalho. Só que no final, Jesus fala algo para ela assim, mas eu tenho algo contra ti, que perdeste o primeiro amor. Só que quando a gente traduz aqui no original, né, a gente pode traduzir também para perdeste o melhor do amor. E quando nós trazemos o melhor do amor, quem é o melhor do amor? Cristo. O que a igreja de Éfeso perdeu? Cristo. Estava tão atolada com as coisas do mundo que ao invés, né, de fazer, se perdeu Cristo. Olha como que isso aqui é poderoso. Muitas das vezes nós fazemos para Deus, mas não fazemos com Deus. Nós fazemos para Jesus, mas fazemos sem Jesus. Ou seja, fazemos o trabalho, fazemos tudo, né? Temos paciência, tudo aquilo que tem tudo. Mas nós perdemos Cristo. Nós perdemos Jesus no caminho. Nós perdemos o melhor do amor. E quem é o melhor do amor? É Jesus. Porque muitas das vezes a gente quer fazer para Deus. E a gente faz, Rafa. E a gente faz, Rony. Só que a gente quer fazer e às vezes o Senhor, ele tem priorizado, sabe o quê? É a intimidade. É tipo assim, cara, beleza, é legal sua obra. É bacana. Mas onde está eu aí? Você fez, mas fez sem mim. Ou me deixaste para trás. Então, o Senhor tem me falado de uma forma extraordinária nesse versículo. Ele tem falado assim, cara, a igreja ela tem se movimentado, ela tem feito trabalho, sim, ela tem paciência, sim, mas perdeu o melhor do amor. Mas aí, já pegando um parêntese na sua fala, o que acontece conosco, eu percebo hoje nos impactos missionários que nós temos feito ao longo desses quase 15 anos como força missionária, é que muitos de nós estamos fazendo coisas que Deus não nos chamou para fazer. Nós apresentaremos obras que não nos pertencem. São queimadas. Exatamente. A grande maioria de nós estamos fazendo coisas em que Deus não tem nenhum compromisso. E eu sempre pergunto para esse jovem, qual é a sua motivação de estar aqui no campo missionário? É a foto, é o hype do momento, que é a missão? Você veio porque Deus o trouxe, você é convicto de que você a qualquer momento pode ser chamado para morrer numa nação distante ou num lugar distante? Ou você está sendo levado apenas por mais um movimento litúrgico, por uma programação de igreja, ou porque você não consegue colocar a cabeça no travesseiro e ouvir as vozes da sua consciência e do seu coração? Porque nesse momento nós estamos servindo mais ao sistema do que ao Senhor. Meu Deus. Nós estamos produzindo hoje, infelizmente, nós estamos diante, e aí pegando um parêntese novamente na igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso talvez foi a igreja mais poderosa que já pisou sobre a face da terra. Ela tinha Maria no banco da frente, a mãe de Jesus. Ela tinha Priscila e Áquila como diáconos. Ela tinha ali, naquele momento, o apóstolo João, o apóstolo do amor, como o presidente. Ela tinha Paulo como seu fundador, o CEO da igreja.
ela tinha Timóteo, ela tinha tantos membros ilustres, talvez os mais poderosos do Novo Testamento, mas eu falo em unção, em vida com Deus. Mas ela errou. Ela errou. E aí eu me pergunto e falo assim: você está aqui, você está caminhando comigo, você está se envolvendo na causa missionária, pelo que ela pode te proporcionar ou pelo aquilo que Jesus está te dizendo? Ou é pelo amor? Isso é muito importante, Rafa. E eu quero entrar numa pergunta que vai exatamente em contra a isso. Você pode até complementar. Porque a gente sabe do seu trabalho de realmente viagens e até esses lugares, até onde as pessoas não são muito visíveis, como você mesmo disse. Mas eu queria entender quais são as dificuldades que você encontra nesses locais. Qual é o maior desafio que você se depara quando você chega lá? Você conta pra gente um pouco sobre isso. Bom, nós temos inimigos cruéis que são inimigos naturais, né? Nós estamos falando de um cenário de escassez, um cenário de seca, um cenário de falta de emprego, um cenário que socialmente falando precisa ser modificado. Nós estamos indo e estamos alcançando lugares onde vocês não têm nem ideia, a grande maioria da igreja moderna. Pequenas Áfricas, hoje no meio do nosso estado. Lugares onde é impossível pensar que pode existir uma comunidade ali. Nós estamos trabalhando com falta de água, nós estamos trabalhando com a fome, andando de mãos dadas com famílias. Nós estamos falando de lugares onde existe uma cultura do abuso sexual infantil. Nós estamos falando de lugares onde não tem lei, é a lei do mais forte. Nós estamos falando de lugares onde a dor caminha lado a lado com a falta de esperança. São irmãs gêmeas. Então, qual que é a maior dificuldade? É voltar para casa, é dormir. Porque não dá mais para dormir em paz diante de uma criança que está sendo abusada pelo pai. Não dá mais para você chegar numa casa onde 8 meninas da mesma casa é abusada pelo mesmo homem. E todas elas são netas e filhas do mesmo homem porque são frutos da gravidez, do estupro. Não dá para dormir mais em paz. Não dá para voltar para as nossas igrejas e a gente pensar sobre a pizza depois do culto, sabendo que tem uma família que está cozinhando o osso há 4 dias para ver se as crianças não morrem de fome. Não dá para voltar para casa agora e entender que existe uma família no meio do nada, clamando por um Deus, num lugar invisível, invisível à sociedade, que precisa ser alcançada. E se nós não formos sensíveis à voz do Espírito, o socorro não vai chegar. Não tem helicóptero, não tem nada, não tem GPS. A nossa direção é o Senhor. Então, diante de todas essas dores, eu preciso me tornar cada vez mais sensível ao mundo insensível, a ouvir a dor e o clamor do outro, ser guiado pelo Espírito em meio a tantas atrocidades. Então, nós somos hoje uma equipe que eu preciso estar sempre preparado para estar abrindo mais uma porta de socorro, a estar arrombando mais um cárcere, a estar liberando reféns que estão na mão do diabo. Então, hoje eu preciso estar em contato com o que o rádio do céu está me transmitindo, para que eu possa ir em direção a mais uma família, a mais um povo, a mais uma criança que no olhar o Espírito testifica que ela está sendo abusada pelo Pai. E às vezes eu não posso contar com o poder público. Às vezes tem lugares, por exemplo, na nossa reserva, em que a polícia militar não pode nem entrar, porque é uma reserva federal. E eu estou falando de 22 mil pessoas em 48 mil hectares de terra. Meu Deus. E aí a Polícia Federal não vai entrar. E aí, meu irmão, é só o Espírito Santo que vai entrar e transformar esse pai que agredia, que batia, que estuprava, esse pai que abusava. Então eu preciso agora do poder de Deus, as armas espirituais para salvar essa família das garras do diabo. Então a maior dificuldade é, num mundo tão insensível, continuar sensível. Exatamente. Isso é muito comovente, tudo isso que você disse realmente. Incendia o nosso coração a ajudar, a contribuir de alguma forma, nem que seja em oração ou em questões financeiras, para ajudar. E também eu gostaria de te perguntar, Rafa,
porque eu vejo que vocês lá assistam um pouco do seu conteúdo, daquilo que você explana para todos nós, que existem cultos durante essa missão, existem Sim. batismos, que eu também já vi, se não estiver enganado. E eu gostaria de perguntar a você se existem igrejas ou núcleos sendo implantadas nesse ambiente para dar essa consistência nas pessoas quando, infelizmente, vocês retornam para casa? A gente não existe missão sem igreja local. Isso é fantasia. Você não se torna um missionário e rompe com a igreja local. Né? Embora existam pessoas, missionários, fazendo isso Brasil afora, rompendo com a igreja local e fazendo missões. Isso não chega a lugar nenhum. Na verdade, isso é incoerente. É uma prova de nado sem piscina. Então, hoje nós trabalhamos com a igreja local. Hoje nós trabalhamos, o nosso voluntariado, ele recebe ao longo das nossas missões uma rotina de devocional, de palavra, de batismo, aqueles que querem batizar ou renovar os votos, né? Porque em uma das nossas bases nós temos o Rio São Francisco, né, como o nosso quintal, mas hoje nós trabalhamos em parceria com as Assembleias de Deus. Então todas as famílias que são assistidas pelos nossos missionários, convertendo a Cristo ou fazendo parte de uma igreja local, elas são conduzidas a esse aprisco, onde elas são cuidadas pelos nossos missionários, mas elas são também ovelhas de um pastor, de uma autoridade eclesiástica ali no lugar onde nós estamos trabalhando. Então hoje nós temos condição de estar cuidando. Nós somos bases missionárias, não somos igrejas, porque nós entendemos que a igreja local, nós estamos ali para servir as igrejas locais. E o interessante é que você falando isso tudo, a gente fica, né, meio que abalado com a informação, mas é a realidade que acontece e que muitas das vezes nós queremos fechar os olhos para não ver, para não olhar para esse lado. E sabe, o Senhor tem queimado meu coração muito forte sobre isso. E eu tenho trabalhado, e o Senhor tem imposto, né, isso sobre o meu coração, sobre mim, né, de trabalhar com missão, ou trabalhar, né, com o evangelismo, com a igreja fora, né, e isso tem me motivado bastante. E quando eu olho para minha igreja, eu não estou falando de outra igreja, eu estou falando da minha igreja. Eu observo uma igreja que não tem nem 1% da informação que você trouxe aqui para cá, ou pelo menos finge não ver, né? Onde uma igreja, uma comunidade vive para si ali e se esquece de ir para fora, sabe? Esses dias eu tenho visto, né, não me comparando com Martin Luther King, né, mas tem uma frase dele que eu peguei para mim, que fala assim, né, I have a dream, né? Eu tenho um sonho. E diferente do sonho dele, meu sonho é que toda a igreja, né, pudesse olhar, né, para a obra missionária e evangelística com os olhares que devem ser olhados. Depois que eu comecei a trabalhar com a missão, né, depois que foi me posto esse chamado de ser evangelista, né, eu pude abrir a minha mente um pouco sobre esse assunto. E eu vi como a igreja tem perdido os evangelistas, né, como a igreja tem perdido essas pessoas que têm se voltado para os órfãos e para a viúva, né? E cara, e ontem nós fizemos o culto na pista de skate. E ali eu vi que aonde há pessoas sedentas, aonde está pessoas querendo, e muitas das vezes nós não vamos, cara. Preferimos ficar dentro, sabe? E eu tenho esse sonho de mudar. Eu não estou falando aqui a realidade do Brasil, do mundo. Pelo menos a realidade da minha igreja. Sabe? Essa é a minha missão. Eu falo, eu e o Rony, né? O Rony tem muito, né, comigo nesse projeto. E esse é o meu sonho, né? É fazer a igreja, pelo menos a minha igreja, né, olhar para missões, olhar para o evangelismo, para essas pessoas que têm lidado, né, com a fome, com a miséria e com a falta de Deus, né? E não muito longe da gente, nas esquinas das nossas casas, né, na nossa escola, aonde nós moramos. Então não é realidade. Nós não estamos falando de África, né, aonde você tem uma base aqui em Minas. A realidade, eu não estou falando de Angola, né, aonde que é focada as missões. Não, cara, nós estamos falando aqui do estado de Minas Gerais, cara, onde há pessoas, né, que estão vivendo debaixo
dessa opressão, né? Aonde, e muitas das vezes nós não trabalhamos para que a palavra do Senhor chegue, né? Igual eu falo muito sobre o trabalho no sertão, os seus, né? O Love Movement, que tem trabalhado com isso. E muitas das vezes nós temos, né, recebido muito frases ruins. Por que acontece? A gente sabemos que a obra missionária ela é movida por dinheiro, ela é movida por trabalhadores, ela é movida, né, por pessoas que podem colaborar, porque infelizmente a gente não temos o recurso, né? Então a gente precisa muito do apoio das pessoas, em doação, em trabalho, em voluntário. Então a gente pega esse trabalho, lá na minha igreja, no início começou com esses problemas. A gente pegava isso, filmava, né, e colocava na internet, colocava para a igreja ver. E muitas das vezes as pessoas olhavam como assim: ah, quer aparecer, né? Ah, tá mostrando que tá fazendo. Mas nós que trabalhamos com missão, nós sabemos que é movida, né? A gente precisa do apoio tanto da igreja e tanto com apoio financeiro, né? E eu quero perguntar para você como que você lidou com isso, né? De estar expondo isso, né? Se existiu esse problema, como no nosso começo existiu, né? E muitas das vezes nos entristeceu, particularmente me entristeceu bastante, né? Só que o meu alvo é Cristo. E eu falei, cara, eu não tô fazendo para mim, o Senhor sabe. E eu não vou parar. Eu quero que você fale sobre isso, ou sim. Assim, Rony, nunca houve vento favorável. E nem vai haver. Esquece. Não existe romantismo em missões. Oposição é o nosso cão de estimação. A gente não tem, diante de tantas inconstâncias da igreja moderna, a missão ela se torna cada vez mais relevante e menos importante. Desde que eu comecei, eu não tive praticamente nenhum apoio. Eu precisei provar por atitudes práticas, levando a minha vida como uma resposta para que todos observassem e vissem que de fato eu estava focado em um objetivo. Então, menos discurso e mais prática. Porque o bem da verdade, todo mundo começa bem e termina mal. A Bíblia fala que o fim das coisas é mais importante do que o início. Você vai ter adversários, você vai ter adversidades, você vai ter escassez. Mas o dono da obra é Cristo. Apesar de nós olharmos para trás, e hoje eu vejo que nunca faltou nenhum real, mas sempre estivemos com escassez. Nunca faltou nenhuma gota de combustível, mas o tanque sempre esteve vazio. Então, o milagre sempre aconteceu por conta da dependência. E se não houver dependência, não tem comunhão. E se não tiver comunhão, não tem intimidade. E se não tiver intimidade, não tem milagre. Então, não existe vento favorável à caminhada missionária. A caminhada missionária é uma caminhada em direção às portas do inferno. É em direção ao que o inferno está produzindo. Então, o que me alegra nesse momento é que, não espere aplausos. Não estou falando que você está esperando isso. Durante toda a minha caminhada, eu comecei a entender que as pessoas, elas esperam eu desistir. E quando eu não desisto, elas apoiam. As pessoas observam o que eu posto. Olha, hoje o meu Instagram, ele é público. Você nunca vai ver eu postando um prato de comida ou um restaurante com minha família. Você nunca vai saber para onde eu viajei de férias. Porque isso não me permite, porque a opinião do outro sobre o meu trabalho é cruel. E muito mais do que isso, é imoral. Às vezes há uma senhora que tira R$20 da aposentadoria, e mesmo que eu esteja viajando com uma oferta de um empresário que resolveu cuidar da minha família, porque hoje eu vivo da obra, 100% da obra, Glória a Deus. Eles não vão entender que se eu pegar um avião que está sendo pago por alguém que financiou a família missionária, haverão flechas e dedos apontados para mim que eu estou fazendo isso com dinheiro que não é meu. E não é isso.
mas eu preciso entender que agora existe um testemunho, que eu sou público, que eu presto contas agora à sociedade, porque eu sou um agente de Cristo. Eu estou sendo caçado, eu tenho um alvo nas costas. E quando as pessoas percebem que eu não desisto, que eu vou mais além, que eu não vou parar na primeira casa, que eu não vou parar na primeira cesta básica, as pessoas começam a admirar a minha resiliência. Porque as críticas, elas formam para mim um altar onde eu posso apresentar para Deus os meus adversários e aonde eu consigo ir mais além. E diante de tudo isso, eu percebo que o amor sempre é a melhor resposta para todas as perguntas em que a gente não sabe o que responder. Então, eu decidi falar menos e fazer mais. Eu decidi provar com atitudes práticas de amor que eu estou focado em um objetivo. Mas muito mais do que isso, eu não espero nada de ninguém. Nunca esperei. Eu sempre acreditei ao Criador, ao Deus que me chamou em 2000, 9 de fevereiro, a uma missão. E a missão é dele, não é minha. É ele que é o dono da seara, ele que é o dono, ele que está fazendo algo. E aí eu me lembro dos grandes heróis da fé, que dormiam sem alimento e acordavam com a despensa cheia. Eu me lembro das histórias do sertão, onde um tanque de gasolina, ele rodava mais de 700 quilômetros em uma Kombi nos confins dessa terra, e eu testemunhei isso. Testemunhei, às vezes, a gente colocando água no tanque de gasolina e Deus transformando em álcool. Eu testemunhei cestas básicas que se multiplicavam na boleia de um caminhão. Testemunhei um arroz, um caldeirão, uma panela de arroz que era para servir 20 pessoas, servir 230. E o arroz não acaba. E quanto mais a gente tira, mais o arroz aparece. E no final a gente falava, quantos sacos de arroz tinha ali? Apenas 2. É isso. É milagre. E isso não é sobre eu. Não é sobre o outro. E eu não estou importando com o que os outros estão falando. Eu estou importando com o que o céu está dizendo. Então, nunca teve vento favorável. E nunca haverá, né? Nunca haverá. Eu preciso, essa semana, de R$ 1.200 de combustível para rodar quase 2.500 quilômetros. Não tenho nada, mas a viagem está marcada. Aleluia. Não estou nem aí. É o passo de fé. Porque o Senhor, Ele sempre provê. Porque Ele é o dono do ouro e da prata. Quando eu abandonei as minhas empresas, abandonei a minha vida profissional, abandonei a minha carreira como empresário, quando eu falei, Senhor, agora, o Senhor falava assim, ei, eu quero o último controle que está no seu bolso. Eu não quero com você com controle de nada, porque agora eu te quero por completo. Aleluia. Abra mão da empresa, abra mão da sociedade. Você não vai ter salário, quem te paga agora sou eu. Eu não sei quanto eu recebo, mas todas as minhas contas estão em dia. Eu não tenho nenhum boleto protestado. Todas as minhas contas da minha casa estão em dia. Porque hoje eu entendo que o dono do ouro e da prata, aquele que me chamou, é fiel e justo para cumprir aquilo que ele começou. E aí, meu irmão, quando eu olho para uma família que não tem nada, e eu olho para a minha vida, eu falo assim, eu sou muito rico. Eu sou milionário, eu sou um rei nessa terra, eu não sou digno. E aí eu vou mais além. E aí as críticas se tornam tão irrelevantes, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o que eu tenho feito. Então, caminha, meu irmão. Produza o que o céu está te falando. Ouça e vá. Né? Se tiver que filmar, filma. Se não tiver que filmar, não filma. Mas não vai te faltar recurso. Não vai te faltar... Ei, a minha igreja local demorou 5 anos para acreditar em mim. E hoje, apesar de estar lá desde 2014, eu sou consagrado a pastor há apenas 2 anos. Mas eu sirvo a essa igreja desde 2002. Porque eu nunca preocupei com o título, mas a comunidade viu em mim um testemunho digno, capaz de trazer uma unção pastoral sobre a minha vida. Então, eu nunca caminhei por título nem por recurso. Eu sempre caminhei por propósito. Então, fique em paz, porque muito antes de ser missionário, muito antes de ser pastor, eu sempre fui filho. E se minha filha não tem fome, eu também não vou ter, porque eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia. Isso que você está falando é muito importante, porque nós precisamos ser mais, para romper, nós precisamos ser mais fortes que as nossas desculpas.
Porque nós temos a desculpa correta para falar, não posso ir por Toda causa do meu desculpa do emprego. É. Eu não posso ir por causa da minha escola. Eu não posso ir porque eu tenho uma família que eu tenho que sustentar. E às vezes a gente esquece que o Senhor, ele é soberano. E às vezes nós usamos essa soberania de Deus para justificar a nossa falta de atitude. Isso é muito cruel com nós mesmos e também com o próximo. Porque o Senhor nos derramou, né? Introduziu em nós algo especial para que a gente possa derramar também sobre a vida do outro. E quando a gente deixa as desculpas e as dificuldades superficiais parar o nosso chamado, a nossa vocação, isso demonstra que nós não estamos sendo quem Deus queria que nós fôssemos. Isso é cruel com o próprio próximo e também com o nosso Deus. Porque Ele confiou e depositou todas as fichas dele em nós, na cruz do Calvário. E o que Ele espera de nós é a mesma coisa que Ele fez. É largar o trono de glória, é largar o conforto e ir para resgate. E buscar aquele que talvez não sabe nem quem é Jesus. Que nunca ouviu essa palavra, ou que não sabe o que é o evangelho, ou o máximo que ele teve lá foi apenas um vídeo rápido, ou alguém falando através de um panfleto. Mas nós somos cartas vivas e cartas que podem ser injetadas no coração dessas pessoas. Eu acho que é isso que nós precisamos ser. Eu fico muito feliz, Rafa, de você estar vindo aqui explanar isso que você está realizando. Eu sei que você tem um alcance muito grande, mas através desse meio também, para que você possa incendiar o coração de muita gente. Eu sei que agora tem muita gente ali nos assistindo. Vai haver, né, muita gente assistindo ao decorrer desse vídeo também, que estão ali sentados dizendo, eu preciso ir, mas não tenho força. E através do teu testemunho, através daquilo que o Senhor colocou em você e que você está fazendo, colocando Cristo na frente, irá incendiar essas pessoas. Então nós deixamos aqui nosso agradecimento por você estar vindo aqui também, trazendo essa mensagem incendiadora no coração daquele que está ouvindo. E eu gostaria de perguntar se você tem alguma dica, né, as demais que você já deixou aí pra gente, como incendiar ainda mais o coração desse novo missionário, dessa pessoa que tem o chamado, que tem a vocação, mas ainda está em casa. Como que você pode despertar exatamente esse chamado no coração daquele que está nos ouvindo aqui agora? Bom, eu também agradeço a oportunidade, agradeço o convite, né? Eu sou apenas um trabalhador de Cristo, sou um funcionário, né? Eu apenas obedeço. E saiba que vocês estão fazendo um belo trabalho, continuem, né? Com o passar do tempo vocês ficarão cada vez melhores, né? Porque a prática leva à perfeição, né? E vocês podem, daqui a pouco eu tenho certeza que todos os encontros aqui produzem em vocês um insight diferente, né? Vocês saem daqui vocês saem daqui transformados, uma versão melhor de quem vocês entraram. O evangelho não é fácil. O evangelho nunca foi fácil. Não tem vento favorável. Nós não podemos querer destruir as fortalezas do diabo se nós não temos força para desligar a TV. Então, Deus não tem compromisso com o preguiçoso. Que você possa entender isso. O evangelho é força. O evangelho, ele é convicção. Ele não nunca foi e nunca será promessa e vento favorável. O Senhor se revela na caminhada. Foi assim com Abraão, foi assim com Moisés, foi assim com o próprio Paulo. Paulo não teve vento favorável. Quando o Senhor chama Moisés para um lugar desconhecido, Moisés não teve vento favorável. Abraão, ele caminhou rumo ao desconhecido, mas é na caminhada que o Senhor se revela. Então, não espere que o Senhor vá aparecer nessa teofania. Eu apenas li uma ordem e obedeci. E a gente precisa entender que nós morremos. E se nós somos escravos, nós não temos vontade. Exatamente. Eu apenas sou um escravo do amor de Deus. E apenas faço aquilo que me é ordenado. Então, se você que está no sofá sabe do seu chamado missionário, mas não tem forças, então eu creio que você não tem um chamado missionário. Porque quem tem um chamado missionário entende que a nossa força vem do alto.
E é muito importante o que você falou, porque quando a gente vai para o campo missionário, para atingir aquelas pessoas, uma das maiores barreiras que a gente encontra, teoricamente, é a vergonha. É o medo de como abordar, como chegar naquela pessoa, né? Como iniciar uma conversa. E eu lembro que está escrito, né, lá em 1 João 4,18, que fala que o amor, o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. E quando você entende isso, e aquela barreira ela se torna ultrapassável. Você consegue romper. Então, o que eu costumo dizer muito com os meninos é exatamente isso, cara. Não deixe a vergonha te parar. Vá com vergonha. Vá e inicie uma conversa. Eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai trazer algo especial no seu coração que é particular daquela pessoa. Eu acho que isso acontece muito quando a gente vai fazer esse tipo de trabalho de alcance às pessoas externas, né, que não tem um vínculo em igreja local ou com alguma instituição religiosa. É exatamente isso. O Senhor fala algo especial para aquela pessoa, algo particular que vai despertar a atenção e o desejo dela continuar ouvindo aquela mensagem. Eu acho que esse é um ponto positivo também. Quando a gente lança fora todo esse medo embutido, a vergonha, a gente consegue atingir aquilo que a pessoa realmente está dentro do coração incomodando ela. E você deixa o Senhor fazer aquilo que às vezes você quer fazer. Eu acho que a dica que eu dou é deixa o Senhor fazer e não faça aquilo que realmente você quer fazer. Porque o que o Senhor quer fazer é salvar aquela vida, é alcançar aquela vida. E se você está disposto, disponível e querendo ir alcançar, você vai ter esse recurso do céu sobrenatural, sim. Porque a missão é ser enviado, né? Você é enviado. Assim como o Pai enviou Jesus, né? E Jesus, né, enviou os apóstolos, e o Espírito Santo nos envia para que cumpra, né, a vontade dele sobre nós. Então essa é a vontade do Senhor, né? É ir pregar o evangelho a toda criatura, ensinando a guardar os mandamentos, ensinando a cultura do reino, ensinando a cultura de Cristo, para que eles formem outros discípulos e assim a propagação do evangelho seja, né, para Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. E eu acho que isso é muito válido. Amém. Eu quero que você um pouquinho, Rafa, explique um pouco, né, como que as pessoas podem te alcançar. Existe alguém que quer ajudar ou apoiar esse projeto? Nós sabemos que você tem um projeto. A obra missionária ela é suportada em recursos financeiros de iniciativa privada. Nós não temos nenhum aporte financeiro do governo. Nós não temos nenhum aporte financeiro de nenhuma instituição federal. Hoje toda a nossa caminhada em direção aos invisíveis da sociedade, ela é feita por recursos próprios, né? Então tem o nosso Instagram, que é Love Movimento, e o meu Instagram, que é Rafa do Love, com PH. E você pode estar me acessando, você pode estar me chamando, eu te passo um QR Code ou os dados bancários do nosso Pix. E você pode estar contribuindo de forma aleatória ou de forma contributiva mensal, para que a gente possa continuar alcançando e continuar nos tornando uma força missionária dentro do estado de Minas Gerais e também atendendo todas as demandas que chegam para nós, e são demandas em sua grande maioria emergenciais. Então, nós temos um próximo desafio agora para esse último trimestre, que é a construção de mais uma casa para uma família, um pai de família de quatro crianças, né? Ali no município de São João das Missões, eles não têm onde morar, e aí nós precisamos agora construir essa casa. Então, se você quiser contribuir com qualquer valor, quer se tornar um cooperador nessa obra, um doador recorrente ou um patrocinador mensal, pode me chamar pelas minhas redes sociais, que eu vou estar tendo o maior prazer em estar te atendendo. E também, Rafa, a gente vai colocar na descrição do vídeo todas essas informações, também o seu Pix, as suas Sim. redes sociais. Se vocês quiserem alcançar ele de uma forma, através desse vídeo, vá na descrição, lá vai estar todas as informações para você encontrar o pastor e apoiar de verdade esse projeto, né, Dá? E Rafa, foi um prazer, cara. Eu acredito que foi um tempo de qualidade. Eu creio que não só nós, mas as pessoas que estão ouvindo também pôde absorver, pôde, né, queimar por essa obra missionária. E eu quero finalizar com um versículo a qual eu tenho colocado no meu coração, que está em 1 Coríntios 9,16, que diz assim: contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar,
pois é-me imposta a necessidade de pregar. E ai de mim, se não pregar o evangelho. Exatamente. Exatamente. Que a gente possa entender que ou pregue ou morra. Exatamente. Não E eu tem acho que eu escolha. posso finalizar esse podcast, né, falando a frase do Pega Essa, que a gente sempre faz aqui no final, Rafa, que eu acho que nasceu para esse momento e acabou surgindo ao decorrer da caminhada. E a frase de hoje não pode ser outra, é a frase que a gente usou durante esse podcast, é que todo cristão é um missionário, aquele que não é um impostor. Tamo junto? Pega essa.